Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal do Conselho Espírita Internacional, SEI, aqui no YouTube. É uma alegria imensa iniciar com vocês esse nosso novo programa que se chama o Ciclo de Estudos da Mediunidade, uma iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI, dedicada ao aprendizado sério, sequencial e responsável da mediunidade no movimento espírita. Hoje estamos oficialmente no primeiro episódio, no primeiro encontro dessa nossa jornada que iniciamos e seguirá semanalmente, sempre às terças-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, ou 15 horas em Nova York, ou 21 horas na Europa Central, e convidamos você a verificar o horário em seu país. Durante todo o programa, vocês verão aqui na tela um QR Code. A qualquer momento, vocês podem enviar as suas perguntas acessando o código com seu celular. Também pode enviar suas perguntas pelo chat do canal, e para quem for assistir durante a semana ou até revisar o assunto, fiquem à vontade de usar o mesmo QR Code para suas dúvidas chegarem até nós. Essas perguntas serão organizadas e respondidas num episódio a seguir dedicado a elas. O estudo será conduzido pelo nosso companheiro Jacobson Trovão, que é expositor, pesquisador e trabalhador da Federação Espírita Brasileira, bem como na área de estudo e prática da mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Ele tem uma larga experiência no estudo, orientação e acompanhamento das atividades mediúnicas no movimento espírita. Jacobson tem contribuído há muitos anos para a formação de trabalhadores, coordenadores e estudantes da mediunidade, sempre com profundidade doutrinária e sensibilidade cristã. E para esse nosso primeiro estudo, Jacobson Trovão condizerá o tema Ascendentes Espirituais da Mediunidade. Antes de passarmos a palavra ao Jacobson, lembre-se de enviar suas perguntas. Jacobson, seja muito bem-vindo, a palavra é tua. Muito obrigado, Márcia. Agradeço imensamente ao Conselho Espírita Internacional essa oportunidade que está nos dando para estudarmos juntos a mediunidade na ótica da doutrina espírita, com as consequências trazidas pelo Evangelho de Jesus às nossas existências. O tema proposto para início das nossas reflexões refere-se aos ascendentes espirituais da mediunidade. É muito interessante nós observarmos como a mediunidade surge no indivíduo e as consequências dessa percepção extramaterial, e é a percepção mediúnica. E para início das nossas reflexões, nós trouxemos aqui um trecho de um artigo que eu considero muito importante para o estudo da mediunidade e a compreensão da faculdade mediúnica, intitulado Escolho dos Médiuns. Esse artigo está na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Lembremos que o Livro dos Médiuns é de 1861. Então, esse material escrito pelo codificador é anterior à publicação de O Livro dos Médiuns. Então, ele faz aqui uma apreciação, mais ou menos geral, do que é a mediunidade, dizendo assim que a mediunidade é uma faculdade multiforme, que apresenta uma variedade infinita de matizes em seus meios e em seus efeitos. Ou seja,
é uma faculdade que se manifesta particularmente em cada pessoa. Então, embora seja uma faculdade amplamente distribuída, mas cada pessoa, podemos dizer assim, que tem nuances pessoais da mediunidade decorrente de características próprias. Então, é uma faculdade que se manifesta de muitas formas, uma variedade infinita. Podemos dizer que cada pessoa tem uma expressão mediúnica própria. E ele, então, avançando na análise, Kardec diz que quem quer que seja apto a receber ou transmitir a comunicação dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Seja qual for o modo empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde uma simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Ou seja, ele identificava ou identificou a mediunidade em todas as pessoas, considerando a possibilidade de captar o pensamento dos espíritos e transmitir. Lembremos que em 1857, portanto, antes da publicação deste artigo, nós tivemos o Livro dos Espíritos. E na questão 459, Allan Kardec já havia observado com os espíritos, quando ele indaga se os espíritos nos influenciam. E os espíritos respondem que eles nos influenciam mais do que nós imaginamos. O comum são eles nos dirigirem. Então, essa influência oculta que Kardec faz referência aqui nesse artigo Escolho dos Médios, da Revista Espírita de fevereiro de 1859, está intimamente ligada à questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando ele se refere a essa influência oculta. Então, o indivíduo, muitas vezes, está sofrendo influência, transmitindo o pensamento dos espíritos e não está percebendo, indicando que é uma faculdade de transmissão, de interpretação de pensamentos, em que você pode perceber ou não, indicando esse contato com os espíritos e a existência da faculdade no indivíduo. Claro que aqui nós consideramos, então, a mediunidade como um sentido psíquico humano. E Kardec, avançando ainda no artigo Escolho dos Médiuns, ele explica, usualmente, essa palavra tem uma acepção mais restrita, e, em geral, se refere a pessoas dotadas de um poder mediatriz muito grande. É o que nós falamos hoje de médium. Então, nós usamos a palavra médium num sentido mais específico, mais restrito. Ou seja, médium é aquele capaz de produzir fenômenos ostensivos, objetivos, fenômenos que se pode claramente identificar. Então, nós não costumamos considerar médiuns aqueles que têm uma percepção menos evidente, mais oculta. Mas não é o pensamento do codificador. Kardec aqui coloca como médium, inclusive, como nós vimos aqui, aqueles que têm uma influência oculta dos espíritos, é por esse motivo médium. Com isso, nós vamos perceber na população duas expressões mediúnicas. Aquelas que se percebe claramente, e nós dizemos médiuns, e aquelas outras, a maior parte da população, que são portadores de mediunidade, mas a influência, a expressão mediúnica neles não é muito clara, é oculta, é mais sutil, e se manifesta muitas vezes pela intuição ou pela
inspiração. Então, nós temos a mediunidade distribuída na população de duas formas. E precisamos nos atentar a isso quando estudamos a mediunidade. Não podemos restringi-la àqueles que nós chamamos médiuns, mas como uma faculdade natural no ser humano. Então, médiuns somos todos nós. Aliás, essa expressão vai ser utilizada pelo codificador em outros momentos, no próprio livro dos médiuns, quando ele vai descrever a influência dos espíritos bondosos ou dos espíritos inferiores sobre as pessoas. Então, a mediunidade, quando estudada, não pode ser vista apenas pela ótica do fenômeno evidente, mas pela ótica também do fenômeno oculto, porque não deixa de ser um fenômeno. A intuição é um fenômeno, a inspiração é um fenômeno. E muitas vezes a gente costuma não classificar esses fenômenos como ostensivos, porque eles são mais sutis, não são nitidamente percebidos. Mas existem casos em que a intuição ela é tão clara que a gente deve considerá-la como um fenômeno também ostensivo, pela evidência da ideia que chega, totalmente inesperada. Então, nós temos a necessidade de estudar a mediunidade por esses dois vieses. A mediunidade comum, latente, existente em todas as pessoas, e a mediunidade de forma clara e ostensiva, ou produtiva. Mas, na verdade, médiuns somos todos, conscientes ou não dessa realidade. Porque, como diz o codificador, ela é uma faculdade. O que quer dizer uma faculdade? É um sentido, como ver, ouvir, falar, sentir. É um sentido psíquico a mais que todos nós temos. Então, todas as pessoas são dotadas de mediunidade. Desejando ou não, como as pessoas têm a capacidade visual, capacidade auditiva. Assim, a mediunidade precisa ser compreendida para que a gente possa avançar no estudo das percepções psíquicas humanas. Nós não conseguiremos estudar a mente humana, nem a personalidade humana, nem as emoções, sem considerar a faculdade mediúnica. Por quê? É pela faculdade mediúnica que nós captamos pensamentos. E esses pensamentos que nos chegam, muitas vezes sutis e ocultos, interferem no nosso modo de ser, de reagir, de decidir, de tomar uma posição, de se manifestar perante a própria sociedade, porque a ideia nos chega. E como a gente muitas vezes não reconhece, isso vai interferindo no nosso modo de ser, inclusive alterando o padrão comportamental do indivíduo. Então, não é possível estudar o ser humano sem cogitar dos potenciais psíquicos ampliados trazidos pela faculdade mediúnica. Podemos estudar a consciência como aspecto humano, mas se nós não considerarmos as outras consciências que interferem na minha consciência, eu não vou entender a minha psique. Então, todo estudo humano necessita passar pela identificação no indivíduo da influência espiritual. Não quer dizer influência obsessiva, porque a influência ela pode ser positiva, mas também, ainda aí, há a possibilidade dessa intervenção no modo de ser, de reagir das pessoas. Então, em vão, vamos falar de mente humana sem considerar a faculdade mediúnica. Por isso é tão importante estudar a mediunidade, para que a gente entenda a nossa mente, as nossas reações, as nossas emoções, porque muitas vezes estamos sob uma influência oculta, teleguiados e acreditando
que estamos agindo por conta própria. Então, nós precisamos ampliar a visão do que seja a mediunidade para auxiliar as pessoas, tanto aquelas que detêm uma faculdade evidente, clara, quanto aquelas outras pessoas que estão convivendo com os espíritos, sentindo a influência, sofrendo a influência, mas não têm consciência disso. O despertar da nossa consciência para a realidade espiritual é fundamental para o progresso humano. Na verdade, no futuro, nós todos teremos essa percepção dilatada, mas podemos ir ampliando gradativamente as nossas concepções. E aí, retomando o estudo desse artigo, Escolho dos Médiuns, para a gente identificar as origens espirituais da mediunidade, Kardec faz uma observação muito interessante. Ele diz o seguinte: o dom da mediunidade liga-se a causas ainda não perfeitamente conhecidas, nas quais o físico parece desempenhar uma grande parte. O que ele está querendo dizer aqui? Ele identificou a existência da faculdade mediúnica como inerente ao ser humano. Ou seja, o ser humano é um ser mediúnico por natureza. Querendo ou não, identificando ou não os espíritos, nós somos seres mediúnicos, portadores de um poder mediatriz, individual, particular, cuja expressão mediúnica será individual, muito pessoal. Então ele identificou, mas ele não chegou a identificar a origem, porque algumas pessoas detêm a faculdade ostensiva e outras não. Porque algumas pessoas têm essa capacidade de produção da psicografia, da psicofonia, da vidência, do desdobramento, da intuição mais clara, e outras pessoas não. Por que algumas pessoas entram em transe mediúnico e outras não entram em transe mediúnico? Enfim, por que a mediunidade é desenvolvida em algumas pessoas e não é desenvolvida em outras pessoas? Nós não obtivemos essa resposta de forma clara na obra da codificação, mas Kardec leva a uma análise muito interessante, porque ele coloca aqui: o físico parece desempenhar uma grande parte. Avançando nesse pensamento, nós vamos no Livro dos Médiuns, no item 226, Kardec faz uma pergunta instigante aos espíritos. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Ou seja, a faculdade mediúnica, o seu desenvolvimento, a sua atuação, o seu exercício, tem algo de relação com a moral do indivíduo? Ou seja, a mediunidade numa pessoa dotada de alta moralidade e outras nem tanto assim, terá uma diferença enquanto faculdade, ou seja, enquanto possibilidade perceptiva? E os espíritos respondem que não, que a faculdade mediúnica, propriamente dita, reside no organismo, independe do moral. Isso é muito interessante, porque aqui ele obtém dos espíritos já uma resposta ligada àquela ideia que ele tinha identificado, quando ele menciona que o físico parecia desempenhar uma parte muito importante nesta questão da faculdade mediúnica. E os espíritos confirmam, dizendo que realmente a mediunidade, a faculdade mediúnica reside no organismo. Ora, é uma faculdade psíquica. No Livro dos Médiuns, em outra parte, ele vai fazer esse paralelo, ele vai dizer que a faculdade, ela se assemelha à visão, à audição, ao tato. Então, é uma faculdade que está ao lado das demais faculdades humanas que nós temos.
E com razão, porque a faculdade mediúnica é um sentido a mais que nós temos. E o seu uso independe da moral. Por que que independe da moral? Porque ele é natural no ser humano. Assim como ver a capacidade visual independe da moral do indivíduo. Todas as pessoas enxergam. Aí o espírito que responde a essa questão faz um complemento muito importante. Ele diz assim: o mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal de acordo com as qualidades do médium. Ah, então aqui a coisa ficou diferente. Ou seja, a faculdade mediúnica, ela é neutra. Ela não é boa nem má, porque é um sentido psíquico. Agora, o uso não. O uso depende da moral. Por quê? Nós vamos ver nos estudos mediúnicos que a condição psíquica elevada, espiritualizada do indivíduo, permite que ele tenha uma capacidade de captação de pensamentos dos benfeitores espirituais e auxílio no socorro aos sofredores muito maior do que aqueles destituídos de moralidade. Então, a faculdade é neutra, mas o uso não. Quer dizer, o que se faz da mediunidade? É a mesma coisa da nossa mão. A nossa mão é neutra. Então, o uso das nossas mãos vai depender do indivíduo, da sua característica, do seu desejo de fazer o bem ou de fazer o mal. Mas a mão em si, como a possibilidade do indivíduo, ela é neutra. Porque aí o que vai determinar o uso da faculdade mediúnica é o espírito e não o corpo. Então, nós vamos perceber que o espírito vai entrar em contato com a dimensão espiritual quando encarnada através da mediunidade, por esse sentido que está ao lado dos demais sentidos, que Kardec chamou de faculdade mediúnica, mas em outros momentos ele utiliza a expressão sentido espiritual, sentido mediúnico, muito mais próximo dessa ideia de sentido orgânico que nós temos. Mas a notação da faculdade mediúnica como expressão orgânica não avança nos estudos, naturalmente, porque dependia de informações outras que o próprio espírito Erasto, no livro dos Médiuns, menciona que no futuro eles poderiam tratar de muitas teses, de muitos assuntos que naquela época, pelo desenvolvimento científico de então, não era possível se deixar muito claro. Alguns assuntos que teriam-se dificuldades de serem tratados em termos de mediunidade em função do próprio desenvolvimento social, em termos de conhecimentos das ciências de então. E também da possibilidade mediúnica dos médiuns daquela época. Erasto mostra que de futuro nós teríamos melhores informações da mediunidade. E isso acaba acontecendo. Nós vamos ver, com a publicação do livro Os Mensageiros, agora por Chico Xavier, do espírito André Luiz. Esse livro, Os Mensageiros, ele foi publicado em 1944. E ele retoma a análise, a discussão da faculdade mediúnica como sentido orgânico, mas de expressões espirituais. Porque nesse livro, Os Mensageiros, André Luiz revela que existe nas colônias espirituais, ele está estudando a colônia espiritual Nosso Lar. E ele fala que lá existe um centro de mensageiros. E ele vai explicar qual é a função desse centro de mensageiros. É preparar médiuns para reencarnar nessa tarefa. E também, à época usava-se a palavra
doutrinador, o que nós chamamos hoje de dialogador ou esclarecedores, também são preparados num centro de mensageiros. Então, esse lugar da colônia espiritual é um local de preparação para que os indivíduos tenham condições de reencarnar nessa condição mediúnica. E aí, ele explica que essa preparação, ela acontece de duas maneiras: através de estudos que o indivíduo possa fazer, e também ele diz que as pessoas que candidatas ao trabalho da mediunidade, elas são preparadas, e ele diz o seguinte, André Luiz, a, a tarefa mediúnica, que exige uma sensibilidade mais apurada, determina que o indivíduo, não é, que se deseje atuar na mediunidade, tenha um tratamento especial. Eu vou ler, como André Luiz menciona, a fala de um dos médiuns que foi preparado lá no Centro de Mensageiros. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial que me aguçou as percepções. Então, as pessoas vão para o Centro de Mensageiros e recebem tratamentos especiais. André Luiz também não menciona qual é a natureza desses tratamentos espirituais. Mas a gente vai perceber que há uma ação muito específica nos centros cerebrais perispirituais do indivíduo, naturalmente, porque depois, na formação do corpo físico, essas ações no perispírito, ou alterações perispirituais, vão refletir no corpo físico. Isso fica muito claro quando ele menciona que houve um aguçamento das suas percepções. Ou seja, então houve uma ação nos centros cerebrais perispirituais, porque nós estamos na dimensão espiritual, e que depois vai repassar para o corpo físico. Então nós vamos perceber que podemos concluir que vai haver uma alteração na estrutura perispiritual do candidato à mediunidade. E a gente, então, quando vai analisar o médium encarnado, o que esse aguçamento das percepções provoca no indivíduo? A intuição clara, a facilidade de recordação de existências pregressas, de compromissos assumidos antes da atual reencarnação, a vidência, a clareaudiência, a possibilidade de diálogo mental com os desencarnados, fluência na fala, dentre outros. Esses recursos se projetarão no corpo físico, em forma de sensibilidade mais apurada do que o comum, mostrando naturalmente que houve uma alteração no cérebro perispiritual e, consequentemente, no cérebro material. Porque o cérebro material, por si só, é incapaz de permitir essas percepções mais aguçadas, mais dilatadas, mostrando que realmente o que Kardec coloca, a faculdade, ela é orgânica, porque nós não podemos esquecer que perispírito é orgânico, é organismo, e que é o molde formador do corpo físico. Então, realmente, a mediunidade está num ambiente fisiológico, perispiritual, e que vai se projetar num ambiente fisiológico, material, orgânico.
Então, a raiz da mediunidade, realmente, ela é orgânica, mas conduzida pela dimensão espiritual, pelos espíritos, que vão atuar nos centros cerebrais ligados à mediunidade, que vão facilitar, favorecer que o indivíduo tenha essas percepções mais dilatadas. Mas nós vamos ver, então, que se o indivíduo ele tem facilidade de lembranças de vidas passadas, de diálogo mental, houve uma ação, e podemos levar em consideração como uma conjectura, mas com uma certa base de segurança, de que houve uma ação no córtex cerebral, nos centros da memória, da visão, da audição, do sistema límbico, o timo, os lobos frontais, as glândulas de secreção endógena, como a hipófise, a epífise e outros. Então, essas regiões do cérebro é que foram afetadas pelo tratamento recebido na dimensão espiritual. Porque é exatamente são esses centros cerebrais, essas regiões do cérebro, esses elementos cerebrais, que vão dar, se tiverem com as suas ações mais ampliadas, uma capacidade mediúnica também mais dilatada, pela sensibilidade, a emoção, as lembranças, a vidência. Naturalmente, essas regiões cerebrais foram condicionadas para essa possibilidade reencarnatória. Porque se não fosse assim, o cérebro orgânico seria um grande limitador para as percepções do espírito, como ele realmente é. O cérebro orgânico é um filtro para as percepções do espírito. Ele não deixa, não permite que a gente tenha uma clara percepção da dimensão espiritual. Mas o médium tem. Por que que o médium tem uma percepção mais clara da dimensão espiritual? Porque houve uma alteração nos seus centros cerebrais ligados a essa percepção, que, no caso, seria perispírito refletindo no corpo físico. Então, há naturalmente uma alteração que vai se refletir no corpo de forma molecular ou genética, não é? Que vai dar essa condição de o indivíduo ter essas percepções mediúnicas. Essa consciência de que houve um preparo individual para que o indivíduo tenha as percepções mais dilatadas, leva a um aspecto de segurança para que o indivíduo comece a compreender a si próprio, porque tem essa sensibilidade, porque tem essa percepção mais ampliada a assuntos, a pessoas, a lugares, a possibilidade do transe, a captação mais clara de pensamentos, é porque houve um preparo. Porque se a pessoa não tivesse tido esse preparo, ela não teria a mediunidade clara. Daí explica também por que que algumas pessoas desenvolvem a mediunidade ou não. Porque algumas pessoas foram preparadas para a tarefa mediúnica na dimensão espiritual. Então, o cérebro perispiritual e orgânico estão adaptados à função mediúnica ostensiva. Quem não foi preparado para isso, não vai conseguir desenvolver a mediunidade, mesmo que tente, mesmo que force, porque o cérebro não está adaptado para essa função. E também o indivíduo não deve reclamar da própria mediunidade, porque ele foi preparado para a tarefa. E aí, a, a gente começa, então, a analisar. E André Luiz faz este questionamento quando ele pergunta quem eram as pessoas, ou quem são as pessoas que são indicadas para esse preparo na dimensão espiritual para a tarefa mediúnica. E ele recebe uma informação muito interessante. Ele diz que os candidatos à reencarnação como médiuns
Podemos dizer que são de duas naturezas. Pessoas que nunca trabalharam com mediunidade, nunca tiveram essa experiência reencarnatória, e que pedem para ter essa experiência. Então, elas vão para o centro de mensageiros, na busca do aperfeiçoamento espiritual, do crescimento, da evolução, e vão ter essa oportunidade reencarnatória na condição de médiuns ostensivos. Mas há uma segunda categoria, daqueles que já falharam na mediunidade e que estão tendo uma segunda oportunidade para recuperarem o tempo que perderam quando encarnados e deixaram a tarefa mediúnica em segundo plano, voltando para a pátria espiritual sem êxito nas atividades para as quais se comprometeu. Então, as pessoas elas vão muito conscientes para o centro de mensageiros para se prepararem para a tarefa. Elas não são obrigadas. Na verdade, elas pedem essa oportunidade. E nem todos, e a gente fica muito claro isso na obra, são admitidos para a reencarnação como médiuns. Porque há uma análise individual das possibilidades desse indivíduo reencarnar nessa condição. Então, não é qualquer pessoa que se candidata à mediunidade, mesmo que tenha essa pretensão de trabalho na esfera material, na condição de médium. Ora, nós vamos perceber que o indivíduo optou. Se agora não recorda dessa opção, isso é secundário. O básico é que o indivíduo optou para a tarefa. E essa opção que o indivíduo faz, segundo se depreende, é levado em consideração exatamente isso que nós mencionamos. A pessoa analisa seu projeto reencarnatório e vê que tem essa possibilidade de reencarnar como médium, quer ter essa experiência, então ele é preparado e reencarna como médium. Mas outros fazem uma autoanálise, identificam em si falhas e pedem para voltar na condição de médiuns. Então, a mediunidade é uma grande oportunidade de elevação, a mediunidade ostensiva. Então, nós precisamos perceber que não há uma imposição para que o indivíduo seja médium ostensivo. Não há uma determinação. Ele escolheu, ele optou e ele aceitou ser preparado por vários anos. Há um médium nessa obra de André Luiz, Os Mensageiros, que menciona que ele foi preparado. Ele diz assim: preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra com tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Veja como é que ele coloca aqui, como é que ele fala dessa pretensão. Ele diz: preparei-me durante 30 anos. Então, ele aceitou a preparação. Ele assumiu o compromisso de se preparar. Por que que ele assumiu? Porque ele tinha o desejo de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Ora, isso nos dá uma consciência mais clara, quando encarnados, de que temos que aproveitar a oportunidade da mediunidade para o nosso crescimento, porque nós estamos aqui para saldar dívidas do passado. O que é saldar dívidas do passado? É apaziguar a consciência, é tranquilizar a mente para o progresso espiritual, tirar de si o remorso daquilo que fez ou deixou de fazer, tirar a ideia da culpa, resgatar junto daqueles que prejudicou, servir aqueles que deixou de ajudar. Então, é uma oportunidade. E que o indivíduo ele não foi obrigado a essa tarefa. Agora, é hora de abraçar, para que possa acontecer o que planejou. Porque esse médium aqui, que foi preparado por 30 anos, ele tinha um planejamento. O plano dele era saldar as contas e elevar-se a alguma coisa, ou seja, progredir.
É preciso que o indivíduo realize o que programou. Podemos dizer que todos os médiuns ostensivos fizeram essa opção, senão não teria mediunidade ostensiva. Não houve o acaso, não houve a imposição. Muito pelo contrário, houve uma oportunidade que muitos outros desejariam e não tiveram. Por isso, é injusto reclamar da mediunidade na atualidade, senão agradecer essa oportunidade de ter essa percepção mais dilatada, mais ampliada, para o resgate de débitos do passado. E Emmanuel, no livro de mesmo nome, Emmanuel, ele avança nesse estudo. Na verdade, o livro Emmanuel é até anterior ao livro dos Mensageiros, é de 1931. Então, ele fala uma coisa aqui muito interessante no livro Emmanuel, e que muitas pessoas não compreendem bem essa fala de Emmanuel. Eu vou ler para que a gente possa buscar um sentido espiritual na fala desse elevadíssimo mentor, Emmanuel, quando ele comenta quem são os médiuns na sua generalidade. E ele começa dizendo o que os médiuns não são. Ele diz assim: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. E aí ele avança nessa análise que se está fazendo de oportunidade de crescimento e consciência. Por que assumiu essa tarefa mediúnica? Ele vai dizer assim: são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. E ele diz mais: são almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifício tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. É muito interessante ele fazer essa análise, até um tanto quanto, podemos dizer assim, tanto quanto pesada. Muitas pessoas pensam que seria um exagero, mas, na verdade, ele mostra uma realidade de um passado complexo. Só que, apesar do indivíduo ter todas essas situações aqui de um passado muito complicado, ele recebe uma benesse, ele recebe a oportunidade de reencarnar no serviço mediúnico. E quando eu leio esse trecho aqui, falando desses severos compromissos, ilimitadas responsabilidades, um passado obscuro, delituoso, a primeira pessoa que me vem à mente é Ivone do Amaral Pereira, a médium dos suicidas. Quem estudou a biografia de Ivone do Amaral Pereira, a sua autobiografia, ela diz que foi suicida em mais de uma encarnação. Basta a gente ler as obras dela para ver. Então, ela tinha toda uma possibilidade de reencarnar em situações muito difíceis, mas reencarnou com o quê? Com a mediunidade clara. Ela se encaixa nesse perfil, porque ela tinha um passado muito complicado, mas reencarnou com compromissos e grandes responsabilidades.
e venceu, mostrando que todo médium pode vencer. E explica por que que a vida do médium, às vezes, é de tanta dificuldade. É porque é o resgate. Mas de uma forma excepcional, pela oportunidade de servir àqueles a quem prejudicou. Muitos espíritos que manifestam em reunião mediúnica dizem isso, que o médium ali entra em transe e permite a manifestação psicofônica, são almas ligadas e que agora têm oportunidade de serem socorridas pela ação psíquica do médium. Então, embora a gente reconheça o fracasso em vidas passadas, agora é hora de acertar, é hora de caminhar, não é hora de reclamar. Então, esse texto de Emmanuel aqui não é para causar depressão em ninguém, mas para trazer conscientização, para que o indivíduo abrace a tarefa com muito amor e com muita dedicação. Então, no campo da tarefa mediúnica, em função dessa sensibilidade apurada e consciência de que deve tudo fazer para que nessa encarnação recupere esse tempo que perdeu em vidas passadas, é hora de abraçar a disciplina, a renúncia, o cuidadoso controle mental, que são formas de autodomínio dessa sensibilidade apurada e também fonte de proteção psíquica para o médium. Então, esse destaque, não é, que a gente tem da fala de Emmanuel, um mentor de uma observação muito atenciosa, não é, para com todos, ele procura nos trazer uma consciência mediúnica mais ampliada. Então, agora eu estou tendo uma oportunidade. Eu preciso abraçar essa oportunidade. O que eu fiz no passado, eu não sei. Ficou no esquecimento, podemos dizer. Mas eu sei que, pelo meu compromisso de hoje, eu estou tendo oportunidade de crescimento espiritual. É assim que se deve pensar, para que não se deixe de lado uma oportunidade grandiosa, como essa do preparo cerebral. Veja, o indivíduo passa, no exemplo que mencionamos, 30 anos se preparando para a tarefa mediúnica. Não é coisa simples, é muito tempo. E ele diz, para saldar minhas dívidas. Emmanuel esclarece quais são estas dívidas. São pessoas que feriram as leis divinas, a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas isso não é um peso no ombro do médium. Muito pelo contrário, é uma asa de luz que vai permitir que ele cresça, que ele se expanda. Mas temos que aceitar o compromisso com humildade. Um compromisso que nós muitas vezes imploramos para ter e que agora a gente precisa dar conta. Então, a gente começa assim a perceber os ascendentes espirituais da mediunidade, de expressão orgânica, mas de origem espiritual, de um preparo que o indivíduo teve para essa vida, respondendo à questão de Emmanuel, de Kardec, quando ele coloca que algumas pessoas detêm essa possibilidade mais ostensiva. Foi o preparo que teve. E é por isso que a mediunidade, amplamente distribuída na Terra, vai permitir que o indivíduo tenha também essas percepções. Durante os nossos estudos aqui, nesse ciclo de estudos pelo Conselho Espírita Internacional, nós vamos trabalhar os dois ângulos da mediunidade, podemos dizer assim. Vamos falar aos médiuns ostensivos, como falamos agora há pouco, mas vamos falar também aos médiuns ditos não ostensivos, para que a gente aprenda um pouco mais com os benfeitores espirituais a questão do controle dos próprios pensamentos. O assunto não fica por aqui, porque nós temos muitos assuntos ou consequências, não é, dessa percepção mediúnica individualizada. Vamos analisar ainda com Kardec e com os benfeitores espirituais no próximo programa os ascendentes espirituais da mediunidade. Então, nós te aguardamos aí para a continuidade dos nossos estudos. Eu devolvo a palavra
para a Márcia, que vai, não é, conduzir aí as nossas atividades. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada, Jacobson, por essa exposição que para mim foi extremamente clara, enriquecedora e que está aqui nos iluminando de uma forma bem especial esse começo do nosso ciclo de estudos. Mas para todos vocês que nos acompanharam hoje, vamos deixar mais uma vez o convite para enviarem suas perguntas pelo QR Code que ficou presente na tela. E para quem irá assistir ou até mesmo revisar durante a semana, pode fazer o mesmo, usando esse método. Então, como o Jacobson falou, na próxima semana teremos a segunda parte do tema Ascendentes Espirituais da Mediunidade, e o próximo encontro será na próxima terça-feira, dia 24 de fevereiro, nos mesmos horários, só para lembrar, 17 horas de Brasília, 15 horas Nova York e 21 horas na Europa Central. Convido a todos para compartilhar esse programa com seus grupos de estudos, com sua casa espírita, com seus amigos, enfim. Vamos construir juntos esse caminho de estudo, reflexão e vivência da mediunidade como serviço de amor e responsabilidade. Muito obrigada pela presença de todos. Que Jesus nos inspire sempre e até a próxima semana.